letra C, a gente tem duas formas de fazer. Eu vou mostrar uma maneira do lado de cá, e aqui eu vou fazer como eu acho mais prático. Como a gente tem uma multiplicação dentro dos radicais, você pode desmembrar isso daqui, ó. Colocar raiz de 9 vezes raiz de 10 elevado a menos 2, né? No lugar disso daqui, ó, eu posso separar eles. E você pode continuar. Essa segunda parte, esse segundo radical, a gente tem... Você pode colocar, fazer em notação científica, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não vai adiantar eu colocar 5, que seria a forma correta da notação, porque 6,4 não tem raiz, mas 64 tem. Então, é mais inteligente eu pegar minha vírgula e andar até no final, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, ficaria raiz de 64 vezes tudo aqui dentro, ó. 10 elevado a menos 6, né? Porque ele era pequeno, aí a gente vai colocar o expoente negativo, quando ele vai da esquerda para a direita. Vezes, e esse último, o 3,6 não tem raiz, mas se eu transformar ele em 36, aí ele tem raiz. Só que para ele virar 36, eu tive que andar uma casa para frente. Aumentei uma casa, então tem que diminuir uma casa aqui. Então, fica 10 elevado ao quadrado. Aí, feito isso, você pode começar, ó, raiz de 9, 3. Raiz de 10 a menos 2, a gente vai trabalhar com 1/10 ao quadrado, né, gente? A gente não vai trabalhar com negativo. Aqui, raiz de 64, mesma coisa, ó, 1/10 elevado à sexta. E aqui, raiz de 36 vezes raiz de 10 ao quadrado. E você vai resolvendo um por um. É uma forma de resolver. Ou então, eu acho mais prático, quando dá certo, né? Fazer dessa forma aqui, ó. 9 vezes 10 elevado a menos 2. Então, eu vou transformar isso aqui em número. Vai ficar, ó, o 9 tá aqui, eu tenho que voltar duas casas. Vou voltar uma, ficaria 0,9, mais uma 0,09, vezes. Esse daqui, eu vou colocar ele em forma de fração, porque a gente não trabalha com esse número decimal, fica mais difícil. Como que é ele em forma de fração? 64, aí eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número 1 e 6 zeros. Vezes, e esse daqui eu também vou deixar ele como número normal. Como ele tá 10 ao cubo, eu vou andar com ele 3 vezes pra frente. Andei uma, caso ficou 36, 2, 3. Pronto. Agora, o que está em decimal, eu vou transformar ele em fração, vai ficar 9, duas casas, então, sobre 100, vezes, e vou deixar todos aqui, ó, só vou copiar de novo, tá? Aqui fica 1 milhão, que eram 6 zeros, e aqui, 3.600. Aí, agora é o seguinte, gente, aqui a gente pode desmembrar essas raízes, então, vai ficar raiz de 9 sobre raiz de 100, você poderia até fazer de cabeça já, né? Esse outro, raiz de 64 e raiz de 1 milhão. E esse outro aqui, esse aqui só raiz de 3.600 mesmo, né? Ele não era fração. Aí agora, o seguinte, a raiz de 9, a gente já sabe que vale 3. E a raiz de 100, a gente sabe que vale 10. Pronto. Raiz de 64, 8. Ah, meu Deus, e essa raiz, esse número grandão? Você vai olhar a quantidade de zeros que você tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A raiz desse número é a raiz do número, que não é zero, no caso, número 1, raiz de 1 é 1. E a gente vai pôr a metade dos zeros. Se eu tinha 6, então 3. Então, se fosse ímpar, aqui não tinha jeito, né? Tem que ser uma quantidade de zero par. E essa aqui é a mesma coisa, ó. Quanto que seria a raiz de 36? Seria 6. Como eu tenho 2 zeros, eu vou pegar a metade, 1 zero. Pronto, chegou nessa parte, a gente pode começar a simplificar, né, gente? O 8 e o 10 dá pra dividir na diagonal, dá pra ficar tudo por 2, né? Dá pra ficar 4 aqui, e aqui ficaria 5. Esse, ó, dá pra cortar o 0, ficaria 6 e 100. E ainda dá pra dividir tudo por 2, né? Ficaria 3 aqui. E aqui ficaria 50, ó. Cortei o 0 primeiro, depois o 100 com o 6, né? Ficou 3,50.
Deixa eu ver o que mais. Acho que tá bom, né? Pra gente poder simplificar. Porque 3 e 5 não vai. O 4 e 50 dá também, ó. Vamos simplificar ele. Ficar 2 aqui e 25. Tá bom. Aí agora, a gente vai ter 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. E aí embaixo, 5 vezes 25, 125. Aí você pode ainda simplificar. O 18 dá para dividir por 3, mas esse daqui não dá. Dá para dividir por 6, esse também não dá. Por 9 também não, então você vai deixar desse jeito. 18, 125 avos. Então, tá resolvido. A segunda parte agora da nossa matéria é potência de expoente racional e racionalização. Seguinte, toda vez que a gente tiver uma potência, que o seu expoente é uma fração, isso aqui consegue se transformar em um radical. Como que vira um radical? Esse número de baixo, que é o seu denominador, ele vai virar o índice, então ele ficaria aqui de fora. O 2, ele continua, né, que é a sua base, vem como radicando. E esse expoente, que é o seu numerador da fração, ele vira expoente da raiz. Então, ficaria raiz quadrada de 2 elevado a 1, raiz quadrada de 2. Esse de baixo, ó, é sempre assim. O que está aí embaixo, que é o seu denominador, ele vira índice. O 3, que é a base, continua sendo base, que ele vira radicando. E esse 3, que é o numerador, vai virar expoente. Pronto. Só que vocês lembram que eu falei que quando esse número for menor do que esse, a gente pode perguntar, existe um 3 ao quadrado aqui dentro, para eu conseguir eliminar alguma coisa? Que aí ficaria 3 ao quadrado vezes 3, né? Esse aqui ia sair da raiz. Então, ficaria 3 raiz de 3. Lembrando que índice quadrado não precisa de colocar. Resumindo, então, em fórmula, quando a gente tem uma base A elevada a uma fração P sobre Q, o Q vem como índice e o P vai como expoente daquele radicando. Agora, racionalização. Vocês já aprenderam que a gente não pode deixar radical no denominador. Nunca. Um resultado não pode ficar com radical no denominador. Então, se você resolve uma conta toda, por exemplo, e você chega nesse resultado, você tem que racionalizar. Como que você vai racionalizar? Quando a sua raiz aqui é quadrada, você vai multiplicar montando uma fração que tenha ela mesma como numerador e como denominador. Tranquilo. Aí a gente vai fazer 1 vezes a raiz de 2, raiz de 2. Aqui, raiz de 2 vezes a raiz de 2 vira raiz de 2 ao quadrado, que a gente consegue eliminar raiz de 2 sobre 2. Quando você fica com o seu denominador sem nenhum radical, é porque você já racionalizou corretamente, tá certo? Nessa segunda parte, a gente tem um coeficiente aqui, mas ele não está somando nem subtraindo. Quando ele não estiver nem somando nem subtraindo, você pode colocar só a sua raiz normalmente, ó. Então, aqui vai ficar 3 raiz de 3. Só que aqui você tem que tomar cuidado, porque vai ficar 2, né? Vezes 1, 2. E raiz de 3 ao quadrado, que seria raiz de 3 vezes a raiz de 3. Esse 3 vai sair da raiz, então vai ficar 3 raiz de 3 sobre 2 vezes o 3 que vai sair, 6. Dá para simplificar aqui de fora, ó. Ficaria raiz de 3 sobre 2.